bem? Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia e hoje nós vamos aprofundar alguns elementos da teoria do nosso querido Émile Durkheim, fundador da Sociologia, né? O verdadeiro grande sociólogo da história da humanidade, né? Uma figura muito interessante. O Durkheim, pessoal, deixou uma obra muito extensa e, como eu tinha falado para vocês, inclusive, numa das lives que a gente estava conversando, por muito tempo aqui no Brasil, acho que talvez em função da influência das ideias weberianas e marxistas, o Durkheim ficou um pouquinho de escanteio, mais ou menos aí dos anos 70, 80, no que se refere à produção científica nas áreas das ciências sociais. Mas a obra dele voltou com muito vigor logo depois dos anos 90, quando a gente teve que se defrontar novamente com uma crise das ciências sociais, e isso nos impulsionou a retornar aos clássicos. Entre eles, né, obviamente, o nosso querido Durkheim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns dos conceitos elementares dele, e vai ter um conceito em especial que eu vou deixar para debater com vocês na nossa live hoje à noite. A gente já tinha visto na nossa aula algo sobre um dos elementos fundamentais da teoria dele, que é no que se refere à solidariedade orgânica e mecânica. E aí eu acredito que vocês ainda devam lembrar que a solidariedade mecânica é mais presente em civilizações mais primitivas ou pré-capitalistas, que ela vai ter algumas características específicas, né? Ou seja, as regras morais elas vão ser um pouco mais fixas, as funções elas vão se dar muito mais por uma divisão. Elas vão se dar muito mais por uma divisão que eu chamo mesmo, ou algum. Eu não, né? Eu vou utilizar alguns outros autores. Como divisão sexual do trabalho e não como uma divisão social. Em que as pessoas, os homens têm tarefas muito bem delimitadas, as mulheres têm tarefas muito bem delimitadas, e a fuga a essas regras imprime inclusive execução, a exclusão da pessoa da comunidade. Porque se uma pessoa não segue a regra, é como se toda a comunidade sofresse com isso. Do outro lado, a solidariedade orgânica ela só é possível em sociedades desenvolvidas como a sociedade capitalista, em que as relações vão se dar por interdependência e por questões de trabalho, né? Então, o fato de eu precisar comer, de eu precisar vestir, de eu precisar trabalhar, tudo isso me leva a manter vínculos com outras pessoas que possam me proporcionar isso, tá bom? Outra coisa importante que eu acho que a gente precisa lembrar quando se fala do Durkheim é o que ele entende como o método e o objeto da sociologia, tá bom? O Durkheim ele vai apontar, por exemplo, que necessariamente a gente precisa, como estudantes da sociologia, compreender os fatos sociais, né? Os fatos sociais são aquilo que a gente faz em sociedade, né? E que é muito difícil de fugir deles porque a nossa vida é baseada nos fatos sociais. Mas que a função também da sociologia era de diferenciar aquilo que é social do que é natural. E o que é social é que é objeto de estudo da sociologia, de entender como que até mesmo, gente, o fato da gente nascer, o fato da gente morrer, são fatos sociais, né? Não necessariamente, por exemplo, quando o meu coração para, o meu cérebro para, enfim, mas as condições da morte são fatos sociais. O fato do porquê tem tantas pessoas morrendo com o coronavírus. Isso é um fato natural ou é um fato social? A negligência por parte das organizações governamentais, o fato de não saberem lidar com isso, não são fatos naturais, são fatos sociais, né? Então, os fatos sociais, eles possuem vínculos, a sociabilidade, a coletividade tem características próprias
e que seria objetivo da filosofia, estudar e identificar as leis gerais dessa sociabilidade, dessa coletividade, desse fato social. Durkheim vai dizer, inclusive, que a gente precisa necessariamente negar, do ponto de vista prático, aquelas apreensões, aquelas concepções que a gente tem já muito bem acabadas sobre as coisas, né? De dizer assim, não, as pessoas são más por natureza, o mal existe na nossa sociedade, as pessoas são boas por natureza. Ele vai dizer que isso fere o princípio da ciência, porque a ciência ela precisa encontrar por meio de fórmulas, por meio de teorias, o que vem a ser de fato a constituição das leis gerais da sociedade ou do mundo natural que seja, né? Mas a ciência ela precisa encontrar as leis gerais da sociedade. Um outro elemento também, que está escrito na obra dele, As Regras do Método Sociológico, é um caminho que ele traça, mais ou menos, para identificar como é que se deve fazer sociologia. Claro que é um manual, mas ele aponta que algumas das regras, elas, assim, não precisa necessariamente tirar aquilo e levar para a prática do jeito que está, mas que é necessário algumas condições prévias para que a gente possa entender e estudar a sociologia. E a primeira delas, né, que a gente pode dizer, é entender que a sociedade ela possui uma lei que é chamada de lei da causalidade, que ela também é identificada nas ciências naturais. Então, a sociedade possui um fenômeno central que é a da lei da causalidade, que as coisas elas possuem causas e efeitos. Então, Durkheim ele vai apontar que a sociedade possui características gerais, sendo uma delas a lei da causalidade, que é a lei da causa e efeito, né? Que é tarefa da sociologia identificar as causas e as condições pelas quais surgem como consequência os fatos sociais, a sociabilidade ou os fenômenos. Ou melhor, os fatos sociais, a sociabilidade e como é que a gente vive em coletividade. É importante também lembrar que a sociologia aqui ela é muito influenciada pelo ideal de Comte, do ideal de objetividade das ciências sociais, né? De que o indivíduo que pesquisa, ele não pode se misturar com o objeto pesquisado, ele precisa ter um distanciamento, porque qualquer aproximação subjetiva pode causar danos muito sérios ao resultado da pesquisa, tá bom? Então, assim, o outro elemento, o terceiro elemento que a gente pode dizer, é que os fatos sociais, eles são entendidos por Durkheim como coisas. E por isso é que o método serve para estudar apenas essas coisas, o método que ele aponta. Não dá para tu querer estudar outros fenômenos por meio desse método, porque não é possível, tá bom? Por fim, acho que uma indagação interessante que ele traz é sobre a religião, né? Ele escreve em 1912 uma obra chamada As Formas Elementares da Vida Religiosa, em que ele traça algumas ideias interessantes, né? A primeira delas é que as crenças, a religião como um todo, né? Ela existe para que a gente possa entender e diferenciar o que é sagrado do que é profano. E ele vai, para Durkheim, para a sociologia positivista, tu só entende uma coisa se tu pega o elemento mais arcaico, mais antigo dela e tenta traçar todo um percurso histórico de como é que ela se desenvolve. Então ele vai pegar e estudar civilizações que têm uma ancestralidade muito anterior, às vezes, à da própria Europa. E é aí que ele vai chegar a essa conclusão, né? Que primeiro, as religiões que têm a ver com ritos, com crenças e tudo mais, e com normas, né? A religião, ela existe para que a gente possa primeiro ter regras para se relacionar com o que é sagrado,
né? Essa relação entre os ritos e as crenças é o que ele identifica como fenômeno religioso, né? Mas tem um elemento que é também interessante, porque, de certa forma, todos os indivíduos criam uma instituição que pode ser refletida na igreja, que é essa instituição que fica responsável por ditar os ritos, as regras e as crenças que as pessoas possuem, né? É possível dizer também que a função social da religião para Durkheim é manter a coerção social. Porque se a religião cria regras e normas de conduta moral, por exemplo, fica mais fácil para os indivíduos absorvê-las como verdadeiras e até como naturais. Fica mais fácil de seguir a coerção social quando tu entende que aquelas regras, elas, apesar de serem impostas por pessoas, foram pensadas ou planejadas por um ser superior, um ser divino, né? E isso também faz com que a religião tenha a função de perpetuar valores morais dentro da nossa sociedade, né? Mas especialmente talvez nas sociedades primitivas. E aí ele traçou algumas ideias também mais vinculadas à religião na nossa sociedade, mas se vincula um pouco com o conceito que a gente tem de solidariedade orgânica, né? Que a gente vive uma crise de valores, que a gente vive um momento em que a gente não se identifica mais com os valores, né? Gerando um fenômeno que ele chama de anomalia social. O que leva, inclusive, também a um outro fenômeno muito importante, que foi o do suicídio. Esses dois elementos eu vou explicar para vocês, né, para que a gente possa debater mais a nossa aula do Zoom. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ter atividadezinha daqui a pouco. Forte abraço e até a próxima.